Olá pessoal, meu nome é Bruna Azevedo, sou professora de matemática e no vídeo de hoje nós vamos aprender sobre o número de elementos do conjunto A e do conjunto B. Vejam, o número de elementos do conjunto A e do conjunto B, se eu quero a união desses dois, a soma desses dois, como é que eu vou resolver? Por que não somente somar esses dois conjuntos, O número de elementos de A com o de elementos de B. A gente vai entender com o seguinte exemplo. Vamos supor que existam 20 alunos no segundo ano e 12 números de jogadores e 2 números de alunos que são jogadores, ou seja, a interseção é esse 2 aqui. Existem 2 alunos, além deles serem alunos, eles são jogadores também. Vamos representar aqui através do diagrama. Então, supondo aqui que o conjunto A seja o número de alunos do segundo ano e o conjunto B seja o número de jogadores. Se eu somasse o 20 mais o 12, eu estou incluindo aí também esse 2. Então, esse 2 ele seria contado 2 vezes. Então, por isso que a gente subtrai, a interseção. A gente elimina essa interseção. Então, fica 20 mais 12 menos 2, que obtemos 31. Ou seja, 31 é o número de alunos do segundo ano ou de números de jogadores. Então, eu estou fazendo aí o conectivo ou, a união desses dois. Agora eu vou exemplificar somente com o diagrama. Observe aqui, nós temos esses dois conjuntos, A e o conjunto B. Esse espaço aqui no meio, é a interseção dos dois. São os elementos que estão em A e também estão em B. Então, é o seguinte, se a gente for observar somente quem está no conjunto A, a interseção ele também faz parte do A. Aí, se eu colocar agora o conjunto B, observe que também a interseção faz parte. Então, se a gente somar A mais B, o número de elementos de A e o número de elementos de B, a gente está fazendo essa contagem 2 vezes, essa contagem aí do meio 2 vezes. Então, por isso que a gente faz a subtração da interseção. Agora, veja, se esses conjuntos, eles são disjuntos, que significa que eles não têm interseção, não têm elementos em comum, o que acontece? Aí agora, a união dos dois a gente pode somente somar, O número de elementos de A com os elementos de B, vai ser a soma de elementos de A mais os elementos de B. Então, somente quando eles forem conjuntos disjuntos, não tem elementos em comum. Quando eles têm elementos em comum, eles têm uma interseção, a gente subtrai essa interseção. Temos aqui um exemplo. 2 conjuntos A e B são tais que o número de elementos de A é igual a 18. Então, o conjunto A aí tem 18 elementos. O número de elementos de B é igual a 15. E a interseção desses dois conjuntos é igual a 6. Determine o número de elementos de A ou B. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos usar essa relação aqui de cima. Então, vai ser o número de elementos de A, unido com os elementos de B, é igual o número de A, de elementos de A, mais o número de elementos de B, menos, já que eles têm interseção, então a gente vai subtrair, menos o número de elementos de A interseção B. Aí agora a gente vai substituindo. Quantos são os elementos de A? 18. Os elementos de B, 15. E os elementos da interseção? 6. Então, subtraindo aí, Então, fica 18 mais 15 menos 6 e o resultado é 27. Então, o número de elementos de A ou o número de elementos de B, a união dos dois, será 27. Vamos agora ao exemplo 2. 2 conjuntos C e D são tais que o número de elementos de C união D é igual a 28, o número de elementos de C é igual a 17 e o número de elementos de D é igual a 20. Determine o número de elementos de C interseção D.
Então, o que é que eu vou fazer aqui? Primeiramente, eu vou montar, né, a relação N C união D é igual ao número de elementos de C mais o número de elementos de D, menos o número de elementos de C, interseção D. Então, observe, o que a gente tem agora? A gente já tem a união. A questão ela está querendo a interseção. Então, eu vou substituir aqui na união. A união é 28, que é igual ao número de elementos de C, 17. Número de elementos de D, 20, menos o número de elementos de C, interseção D. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou isolar esse número da interseção. Então, eu vou trazer ele para o primeiro membro, positivo. Então, vai ficar N, C, interseção D. E vou jogar esse 28 para o segundo membro, negativo. Então, vai ficar 17 mais 20, repito aqui, menos 28. Pronto, aí agora a gente vai resolver. Isso é igual a quanto? 17 mais 20, 37. 37 menos 28, resultado 9. Então, a interseção desses dois é igual a 9. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Não deixem de curtir o vídeo, compartilhar, comentar. Fiquem com Deus e até a próxima aula.